Muito bem, o nosso vídeo de hoje. Para começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta. E a pergunta é: você gosta de ler? Você gosta de ler jornal, revista? Você gosta de ler notícias na internet? Principalmente quando a notícia envolve política, economia e governo. Se você gosta de ler, você já percebeu que aqui no Brasil, essa chamada mídia, a imprensa, ela tem algo em comum, principalmente nos dias atuais? Antes de explicar o que é que essa chamada grande mídia, grande imprensa tem em comum, eu gostaria de citar uma das definições, conceito da palavra imparcialidade. Imparcialidade, essa palavra, entre outras coisas, significa alguém que é justo, que é reto, que é neutro. É alguém que não toma partido. É alguém que não pende nem para esse lado, nem para o lado de cá. Ele é alguém neutro. Ele é alguém que não toma lado. Essa então é a ideia de imparcialidade. Ele não é alguém tendencioso. Ele não deixa que as ideias, os conceitos, a visão dele influencie o parecer dele ou dela. Aqui no Brasil, na verdade, não só aqui no Brasil, mas deveria ser isso no mundo inteiro, a imparcialidade, ela deveria ser a alma central do jornalismo. Mas conforme eu falei, ultimamente aqui no Brasil não está sendo mais a imparcialidade, a alma central, o âmago do jornalismo. Infelizmente, não importa a imprensa, a mídia, são todas elas. Você pode conferir na Globo, o portal UOL, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, todos eles de médio e de grande porte no país inteiro, eles são todos, ou melhor, eles não são imparciais como deveriam ser. Eles têm tomado lado. O correto no jornalismo seria ele ser imparcial. E quando o assunto é o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, é aí que eles mostram realmente que eles não são nada imparciais. Se você ler qualquer notícia, como eu falei, na Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, onde for, a única coisa que você mais vai encontrar, você vai encontrar crítica, ironia, pontos negativos, tudo assim a respeito do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. É aquela tentativa de criar crise, é aquela tentativa de colocar tudo em um plano pior, ruim, negativo. É só isso que você vai encontrar nessas chamadas mídias. E se você tiver dúvida, é só você fazer uma busca rápida, uma pesquisa rápida, que você vai ver isso. Por exemplo, alguns dias atrás, uma das coisas assim mais terríveis que eu vi essa tal dessa mídia, dessa imprensa fazer, eles atribuíram ao presidente uma fala segundo a qual o presidente ele pretende acabar com a chamada estabilidade do funcionalismo público. Vou repetir, eles atribuíram ao presidente que
que o presidente pretende acabar com a estabilidade do funcionalismo público, seja ele federal, estadual ou municipal. O presidente, ele deu uma rápida entrevista e ele disse que jamais, em tempo algum, ele pensou em fazer tal coisa. Mas isso não foi o suficiente. Essa tal dessa mídia, essa tal dessa imprensa continuou a repetir essa história de que ele pretende acabar com a estabilidade do funcionalismo no país. Quer dizer, uma notícia dessa é uma notícia criminosa, um crime, uma calúnia grossa você atribuir a uma pessoa e essa pessoa dizendo que não está fazendo e eles continuam então a insistir. E se você for ver todo o noticiário, são quase mais de 24 horas no ar só falando, criticando o presidente. Não é possível que em 10 meses de governo, será que Jair Bolsonaro e a equipe dele em 10 meses não fez uma única coisa boa? Pense bem, uma coisa boa. Não precisa ser 10, 15, 20, 50, uma coisa boa. Será que ele não fez? Mas para essa imprensa só serve colocar pontos negativos, ironizar, criticar, falar mal, desejar que o presidente, a escolha de tudo errada para ele. O engraçado nisso tudo é o seguinte, é que o jornalismo, há um tempo atrás, existia assim uma visão, vamos dizer assim, romântica em torno do jornalismo. O jornalismo, e o jornalista principalmente, ele era visto como aquela pessoa que seria os olhos e a voz da sociedade. Os olhos e a voz da sociedade. Aquele jovem que entrava na faculdade de comunicação e depois de 4, 5 anos se formava como jornalista, era uma coisa assim, motivo de festa, era uma bênção. Mas tudo isso mudou. Hoje em dia o jornalista, ele se tornou praticamente um torcedor de futebol. E como eu sempre estou enfatizando, não importa se é da Rede Globo, se é do Portal UOL, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, se tornaram torcedores de futebol. Eles não disfarçam, eles não são discretos, eles são muito tendenciosos, eles estão frontalmente contra o governo atual aqui no Brasil. E não adianta você pensar lá fora, porque lá fora também o jornalismo os jornalistas se tornaram torcedores de futebol. Na França tem o Le Monde, torcedor de futebol. Na Inglaterra tem o The Guardian, torcedor de futebol. Nos Estados Unidos tem o Washington Post, New York Times, torcedor de futebol. Na Espanha tem o El País, torcedor de futebol. A mesmíssima coisa que é aqui no Brasil. Torcedores de futebol. Você conhece o clássico que existe lá no Rio de Janeiro? Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu? Flamengo aqui, Fluminense aqui. É isso que é o jornalismo aqui no Brasil. Lá no Rio Grande do Sul, Grêmio aqui, Internacional aqui, Grenal, torcida. Aqui em São Paulo aqui, Corinthians aqui, Palmeiras desse lado, Santos desse lado. Torcedor de futebol, é isso que se tornou
o jornalismo e os jornalistas aqui no Brasil. Hoje, atualmente, se você precisa de informação clara, informação honesta, isenta, não tendenciosa, você precisa procurar nos chamados blogs independentes, você precisa procurar naqueles canais do YouTube, aqueles canais de direita. Eles sim têm uma informação honesta, uma informação limpa, cristalina, não tendenciosa. Porque esse chamado grande mídia, infelizmente, eles são torcedores de futebol. Aí talvez você pergunte o seguinte: mas e por que eles se tornaram assim torcedores de futebol? Porque eles são tendenciosos. O motivo é o seguinte: é que pode parecer meio paradoxo, mas quando o país está mal, para eles a imprensa é ótimo, porque eles estão lucrando, eles estão ganhando dinheiro. Se o país estiver em recessão, em crise, com altos níveis de desemprego, com violência, com uma série de questões, juros nas alturas, as pessoas desesperadas, para a imprensa isso é ótimo, porque ela vai ganhar dinheiro em cima disso. É aí que ela vai jogar os especialistas delas, os gurus, os conselheiros, uma série de coisas. Porque é em momentos como esses, de desemprego, economia em baixa, recessão, violência, incertezas e outras situações, são em momentos como esses que as pessoas estão em busca de respostas, em busca de soluções. Elas querem saber como vai ser o dia a dia, se os empregos vão voltar, se a economia vai melhorar, o que é que de verdade está acontecendo, o que é que elas podem fazer. E nesse momento, essa chamada imprensa, ela entra e nada de braçada, nada à vontade. Ela coloca lá os conselheiros delas, os especialistas, os analistas para dar conselho: olhe, faça isso, olhe, faça aquilo, o desemprego talvez caia, você precisa fazer isso, invista em um curso e tal. E as pessoas vão consumindo tudo aquilo porque elas precisam de informação. Por outro lado, quando o país está tranquilo, estável, economicamente andando, as coisas acontecendo como vem acontecendo aqui no Brasil com Jair Bolsonaro, embora a imprensa, essa mídia não fale, para eles é ruim. Porque eles não têm como vender, as coisas estão funcionando, as pessoas estão trabalhando, estão tendo dinheiro. Então para eles é ruim. Para esses caras da imprensa, da mídia, é o seguinte: quanto pior, melhor. Eles jogam contra o Brasil. E se eles estão jogando contra o Brasil, é porque eles estão jogando contra está jogando contra você. E o que agravou ainda mais essa situação foi que, quando Jair Bolsonaro assumiu, ele meteu a tesoura, ele cortou verbas que sustentavam essa chamada grande mídia. Então, isso daí, mais o fato de o país estar aos poucos entrando nos trilhos, então fez com que Jair Messias Bolsonaro e o governo dele se tornassem inimigos de morte dessa mídia, dessa imprensa que se tornou completamente tendenciosa, completamente parcial, que transforma isso aqui, ó, pequeno desse jeito aqui, ó, isto, nesse tamanho, nisso aqui. É desse tamanho o problema, isso aqui, uma formiga, eles transformam deste tamanho aqui. Então, esse é o problema. Lá no passado já houve jornalistas. Lá no passado longe já houve jornalistas. Hoje, as redações por aí de jornal, de revista, de TV, de multimídia, internet, etc., na verdade são estádios de futebol. O que temos lá dentro são torcedores.
torcedores e torcedoras vestidos de jornalistas. Então, esse é o porquê de nós vemos essa mídia atacando o presidente, porque hoje em dia não temos mais jornalistas e sim torcedores de futebol, ok? O nosso vídeo então, ele termina aqui. Eu espero que você tenha apreciado essa informação, certo? Por favor, se você gostou, dá um ok, dá um gostei para ajudar esse canal que está aos poucos começando. Eu estou começando a fazer vídeos e colocar nele. Em breve eu vou colocar mais vídeos, tem outros vídeos que já estão prontos, eu estou só editando e vou colocar aqui no canal, certo? Eu agradeço muito por você ter acompanhado até aqui, tenha uma ótima tarde. A tarde aqui nesse local onde eu estou agora gravando está uma tarde muito bonita. Eu espero que onde você esteja, a sua tarde, o seu dia também esteja muito bonito. Tenha uma ótima semana. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.